Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clube Le Petit. Hoje o nosso assunto é Paper Clay. Vamos fazer uma série de vídeos sobre esse material. Eu sinto como se estivéssemos devendo já isso para vocês. Aqui no ateliê a gente trabalha muito com o paper e desde o início do clube tem pessoas me pedindo, vídeos sobre paper. Então agora vai chegar a vez dele. O que é o Paper Clay? Clay é argila em inglês e paper é papel. Então o Paper Clay é uma massa onde nós misturamos o papel na massa. Isso dá efeitos muito interessantes e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse vídeo nós vamos usar imagens de oficinas que nós já fizemos para ilustrar passo a passo de como fazer o Paper Clay. Como nós gostamos de trabalhar com a reciclagem, nós aqui fazemos o Paper Clay com caixa de ovo. A caixa de ovo já é uma polpa de papel reciclado, então nós damos um fim para esse nobre material, que já cumpriu aí uma cadeia dentro da ideia da sustentabilidade e da reciclagem. Mas você pode também usar papel sulfite e pode também usar papel higiênico novo, No caso, o papel sulfite você pode conseguir em gráficas expressas, aqueles cortes, rejeitos das gráficas. É bem fácil de conseguir esse material sem custos e também dentro de um viés de reaproveitamento. Já o papel higiênico novo, a gente realmente sabe que ele é muito bom para fazer o paper, mas ele foge um pouco dessa ideia, então a gente nunca usou o papel higiênico, mas às vezes assim para pequenos concertos, porque o Paper Clay também é ótimo para fazer pequenos concertos em rachaduras e tal. Um pouquinho de papel higiênico salva a pátria, Porque para consertar uma rachadura você precisaria usar a mesma massa do trabalho. Então a gente pega um naquinho da mesma argila, um pedacinho de papel higiênico e faz um paperzinho ali na mão na hora. Essa é uma massa que nós começamos a pesquisar em torno de uns 3 anos atrás, motivados por dúvidas e questionamentos de alunos. E de lá para cá nós já fizemos diversas edições dessa oficina de criação de Paper Clay. Você também pode comprá-lo pronto. Há no Brasil um fabricante que tem essa massa prontinha, industrializada para você comprar. No nosso ateliê, nós temos aqui uma veia da sustentabilidade. A gente gosta muito da coisa da reciclagem da argila e nessas oportunidades em que a gente está fazendo a reciclagem, fazer o paper é uma opção que a gente se coloca. E que ela não é nada difícil de fazer, você pode fazer em casa também. O que é recomendado, assim? É não fazer muito desse material, tá? A gente sempre faz aquilo que vai usar. Então, você em casa pode fazer meio quilo de Paper Clay, 1 quilo de paper, se divertir e, ok, quando quiser, faz um pouquinho mais. Quando você for fazer o Paper Clay em casa, evite os seguintes papéis: papelão, papel offset, papéis que já tenham muita tinta impregnada neles. Por que evitar esses papéis? Porque justamente eles têm muito químico já misturado, eles já têm outros materiais impregnados naquele papel em grande quantidade. Então, não é que o trabalho não vá funcionar, mas no forno todos esses materiais eles vão ser incinerados, causando gases, gases no ambiente. Então, por esse motivo é que a gente recomenda então o uso do papel da caixa de ovo, o papel sulfite e também o papel higiênico, certo? Evitando todos os materiais que tenham outros aditivos. Alguns dos principais benefícios do uso do Paper Clay dizem respeito às fibras que o papel adiciona na massa.
porque essas fibras elas vão dar uma estrutura interna para a massa cerâmica e isso vai fazer com que a gente possa, por exemplo, modelar paredes muito finas. Então a gente vai conseguir fazer a parede do trabalho ser excepcionalmente fina, ela não vai cair porque as fibras do papel estão dando essa estrutura. Outra coisa que é interessante é que o papel ele pode ser reumedecido. Então tem aquela situação quando a argila já passou do ponto de couro, está quase seca, e você, ai meu Deus, ficou torto aqui e tal, e não tem mais o que fazer. No caso do paper tem, você pode molhar o trabalho novamente e ele vai retornar ao ponto de trabalho, né? Ou seja, a fibra do papel vai introduzir essa umidade de volta na argila, ela vai então hidratar por igual, não vai hidratar só aquele pedaço que eu molhei, o papel vai levar a água e nós vamos poder continuar trabalhando ou acrescentando coisas no nosso trabalho. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre proporções e como se faz o preparo dessa massa. Então, a gente pega o papel, pica ele em pedaços pequenos, coloca numa bacia com água, deixa ele absorver bastante dessa água. Então colocamos o papel e bastante água num liquidificador e vamos liquidificar esse papel. Nós aqui temos um liquidificador industrial para fazer essa tarefa, porque quando nós fazemos, normalmente é em grande quantidade, né? O papel ele é resistente, ele não é assim um creminho, né? Ele exige realmente do liquidificador. Para vocês fazerem em casa, a minha sugestão é picar o papel o menor possível e fazer ele com bastante água. Muita água, pouco papel. Aí também o liquidificador de casa não vai sofrer para fazer a trituração. Feito isso, nós peneiramos. Então a gente vai tirar essa água, né, e vai ficar só realmente com a polpa drenada. Esse é o papel que vai ser usado para colocar na massa de argila. E essa é a massa que nós vamos pesar, certo? Para quem gosta e trabalha com reciclagem, melhoria de massas, criação de massas caseiras, sabe que o comum é nós pesarmos os materiais secos. Então, se eu vou incluir caulim na minha massa, eu vou pesar a argila seca, vou pesar o caulim seco e daí eu vou fazer a hidratação. No caso do paper, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque o papel ele também tem uma volumetria e o papel cresce muito quando ele é hidratado. Nossa, as primeiras vezes que eu fiz paper, eu acho que eu fiz um paper com 50% de papel, porque eu pesei seco, molhei e misturei depois, e assim ficou realmente muito fibroso, então isso não seria adequado. Depois estudando, pesquisando, indo atrás de fontes, né, todo ceramista é um pesquisador, verifiquei esse detalhe, o papel é pesado molhado, então a água faz parte daquele peso. Esse material então que nós estamos pesando molhado é que vai ter uma proporção em relação à argila que nós vamos usar. Essa proporção ela pode ir de 5% até 35% de papel na massa, dando resultados diferentes no manuseio desse trabalho. Uma peça feita com essa quantidade de papel, 35%, ela pode ficar inclusive um pouquinho frágil, né? Um trabalho que se ele for muito fino, você vai pegar e vai conseguir quebrá-lo com a mão, né? Mas dependendo do seu objetivo, né? Vou fazer pétalas de uma flor, vou fazer folhas, vou fazer alguma coisa realmente muito leve, ou que eu quero fazer muito grande, enfim, aí fica
a critério de cada um, ele pode ser usado. Nós aqui no ateliê costumamos variar entre 5% e 10%, sendo que 10% a gente já enxerga bem aquela fibra. Quando você parte assim a argila, ela fica todas as fibrinhas bastante visíveis. Bem, então eu falei, né, sobre hidratar o papel, bater o papel e peneirar o papel. No passo seguinte, nós vamos colocar então a argila, papel e água também no liquidificador e vamos misturar essa massa. Também já fizemos a massa do paper com aqueles misturadores de furadeira, né? Você compra na ferragem, coloca na ponta da furadeira, né? Se o papel já estiver bem triturado, ele vai conseguir misturar muito bem na massa, não precisa usar um liquidificador para isso. O que nós vamos ter de resultado então? Uma barbotina de paper clay, um creme de argila misturado com o papel. Esse material ele tem que então ser seco, né? A gente vai esperar ele estar no ponto para usar. Quem está com urgência, né, quer fazer e já usar, pode usar aqueles placas de gesso, né? Você faz para ter no ateliê algumas placas de gesso que possam drenar o material. Se fizer dessa forma, vai poder usar o paper clay ali dentro de uma meia hora, 1 hora. Se a placa estiver bem seca, ela já vai conseguir drenar bem o material e você vai poder usar já o paper na hora. Se não, é um processo que nem uma reciclagem de qualquer outra massa, espera, vai decantar a água, você põe fora aquela água, fica com um creme mais espesso e ele vai evaporando, vai secando, atingindo o ponto ideal para trabalhar com a massa como com qualquer argila. Então, essa é a forma como a gente produz. Normalmente, quando fazemos o paper, isso é um workshop coletivo. Nosso último workshop tinha 14 pessoas aqui, todas puderam fazer todas as partes do trabalho, né? Seja picotar o papel, bater o papel no liquidificador, peneirar. É o tipo de workshop que a gente realmente suja, coloca a mão na massa, né? Enfim, é uma diversão, assim, aquela alegria de criança mesmo, de brincar com barro. Todo o papel que está dentro desse trabalho, no forno, ele vai sumir, vai deixar de existir. E o que vai acontecer com essa massa? Ela vai ficar muito porosa. Quando a gente ergue, então, um trabalho de paper, normalmente vem aquela surpresa. Nossa, como é leve! Isso não é cerâmica, que material é esse? Porque ele fica realmente surpreendentemente leve. Todo o peso que era referente ao papel, ele desaparece. E aí, qual é o resultado tendo essa porosidade? Uma peça ótima de esmaltar. Né? O esmalte ele encontra todos aqueles poros abertos para se agarrar bem no trabalho. Então, isso também é um resultado legal do paper, né? Um trabalho que você esmalta e fica excelente a esmaltação. Então esses são alguns dos benefícios que encantam, né? Que fazem com que mais pessoas cada vez procurem mais trabalhar com essa massa que é muito especial e eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Espero que eu tenha conseguido explicar bem como é que se faz a massa, né? E a gente segue nos próximos vídeos mostrando então um pouquinho como é que ela se comporta ao manuseio. Vamos fazer alguns projetos com paper e inclusive vamos mostrar um projeto final de várias etapas, todo construído com paper clay, que é um troféu que a gente já está fazendo pelo 2º ano consecutivo para uma entidade aqui da nossa cidade, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo conosco e fiquem ligados nos próximos episódios do Paper.